esta computadora. Bueno. Vamos a comenzar. Camila. Então, boa tarde ou boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite pelo Juan, para eu poder aqui estar apresentando a minha tese de doutorado, no qual nós estamos trabalhando aí há alguns anos para que esse trabalho se finalize, né, com uma alta qualidade e que a gente possa desenvolver o rugby feminino aqui na nossa região e também no país, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de também poder estar contribuindo um pouco com vocês da Argentina, né? Que é um contexto um pouco diferente do nosso, mas mesmo assim nós estamos aqui estudando e trabalhando para um mesmo fim, né? Que é o rugby, o desenvolvimento do rugby juvenil de categorias de base e também, no meu caso, do rugby feminino. Camila. Oi. Voy a hacer una simple presentación. Obrigada por esta actividad y voy a acompañar. No voy a ser de traductor para los demás que están presentes. Simplemente agradecer. Camila está estudiando y trabajando en Brasil. Ella vive en Pelotas, que es al sur de Porto Alegre, en la Universidad Federal de Pelotas, que es muy cerca a Uruguay. Camila es una colega y una compañera del grupo, ha participado, pero va a estar mostrando un resumen de su trabajo, no el trabajo amplio, que luego podrán, si desean, verlo y leerlo completo. Así que Camila va, en el sur de Brasil no hablan muy despacio, hablan rápido, y ella va a hacer su presentación. En el caso de que alguno o alguna tenga alguna duda, consulta, esperamos y hacemos la aclaración. Y luego comenzamos con las preguntas y el intercambio de experiencia, porque justamente las atletas y cómo trabaja su proyecto, incluso anclado en cuestiones sociales, desde el marco teórico hasta la parte práctica, es muy, muy interesante. Camila, adelante. Muito obrigada, Juan. Então, como o Juan falou, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, aqui, tanto no meu projeto de pesquisa, quanto no meu projeto da prática, né, que aqui nós chamamos de projeto de extensão, onde a gente tem as meninas, trabalha com as meninas através do desenvolvimento de atletas a longo prazo. Então, eu peço que, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre algo que eu falei, alguma palavra que não foi muito bem compreendida, por favor, podem se sentir à vontade em abrir o microfone e perguntar, e a gente retoma o que foi falado. Eu vou compartilhar aqui. Vocês conseguem enxergar minha apresentação? Conseguem enxergar minha apresentação aqui? Tá. Então, o título do meu trabalho, do meu projeto de tese, é Desenvolvimento de Jovens Atletas de Rugby Feminino, uma abordagem multidimensional. Esse projeto ele ainda está em andamento, como o Juan falou, ele foi qualificado no dia 24 de março de 2021 pelos professores Adroaldo Gaia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre,
pelo professor Luiz Miguel Teixeira Vaz, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal, e pelo professor Dr. Gabriel Gustavo Bergman, da Universidade Federal de Pelotas. Então, esse projeto ele vai até a parte do que seria os materiais ou a metodologia, né, o método que vai ser utilizado, e finalmente nós esperamos defender o projeto até a metade, julho ou agosto do próximo ano. Bom, então a minha apresentação, ela tem 3 pilares, ela possui 3 pilares dentro do meu tema de doutorado, tá? Que envolve o pilar desenvolvimento de atletas, mais especificamente desenvolvimento de atletas a longo prazo, o rugby feminino e a abordagem multidimensional. Todos esses pilares, eles estão baseados dentro no projeto Vencer Rugby. Então, é o projeto que a gente trabalha na prática para que a gente possa abranger na teoria todos esses pilares no meu doutorado. Então, eu, junto com o meu orientador e co-orientador, nós desenvolvemos o projeto dentro de 4 capítulos. Então, o primeiro capítulo se refere ao desenvolvimento de atletas no rugby, o segundo capítulo ao projeto Vencer Rugby em si, e o terceiro capítulo, a pesquisa que vai ser desenvolvida, né, com o projeto, e, finalmente, no quarto capítulo, a proposição dessa abordagem multidimensional no desenvolvimento de jovens. Então, uma parte introdutória do projeto, quando nós falamos de desenvolvimento de atletas a longo prazo, nós identificamos ainda na literatura muitos questionamentos. E os questionamentos, eles estão sempre se referindo ao ensino, né, do esporte, ao treinamento e ao rendimento esportivo, sempre dando foco, né, ao processo de desenvolvimento de atletas em um período de longo prazo, porque muitos estudiosos acreditam que esse processo a longo prazo ele é o processo mais adequado para que a gente possa trabalhar um atleta de alto nível. Então, a gente sabe também, baseado na literatura, que o sujeito ele precisa de uma formação completa, né? Uma formação e um desenvolvimento completo para que ele se desenvolva por completo. Então, a gente entende que existem uma série de dimensões, de variáveis que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de desenvolvimento de atletas a longo prazo. Então, essas dimensões são exatamente o que a gente quer estudar, né? No rugby, quais são as dimensões que a gente precisa levar em consideração para que a gente possa oferecer o melhor desenvolvimento para aquela atleta. Então, como é que eu posso dizer? Esse tema, ele faz parte do meu doutorado. Seguindo mais adiante, nós temos, quando a gente fala de desenvolvimento de atletas a longo prazo, a literatura traz alguns modelos. E nós temos o modelo tradicional, que é o modelo mais utilizado, principalmente no âmbito do rugby, se utiliza em muitos países, que é o modelo tradicional de desenvolvimento de atletas a longo prazo, onde se constitui de 6 principais etapas do desenvolvimento. Então, nós iniciamos com a etapa fundamental, onde se inicia geralmente na infância, né?
na fase onde os atletas ainda são crianças, né? E que tem como principal objetivo a diversão. Seguindo, o sujeito passa por uma segunda fase, que é a fase do aprender a treinar, onde a gente começa a ensinar o sujeito a treinar. Não existe ainda aquela parte competitiva no processo. Claro que nós precisamos promover a competição, mas dentro de um foco do aprender a treinar. Seguindo na terceira etapa do desenvolvimento, o sujeito passa para a etapa de treinar para treinar. Então, a gente começa a desenvolver mais as capacidades e as habilidades do sujeito dentro do treino. Numa quarta etapa, nós passamos pelo processo de treinar para competir. Aí sim, toda a periodização e o planejamento do treino, ele precisa estar dentro de um foco de competição. E isso acontece mais para o fim da adolescência. E aí sim, depois que o sujeito chega na fase adulta, né, o foco seria treinar para vencer. E aí, por último, a gente tem a retenção e a aposentadoria, né? Qual é o legado que o atleta vai deixar no esporte ou na modalidade? O que ele vai fazer depois que ele parar de jogar? Tá tudo bem até aqui? Sí, Camila, hasta aquí todo bien, todo bom, todo formal. Voy a hacer una pequeña traducción por si hay algún concepto que no ha quedado claro. La presentación de doctorado de Camila está haciendo un resumen de todo su trabajo para ser presentado el año que viene y formalmente ser doctorada. En su trabajo, ella divide en 4 etapas: el desarrollo a largo plazo, que es lo que nosotros entendemos como jugador a largo plazo. Solamente una aclaración: cuando ella nombra atletas, está hablando de jugadores o de jugadoras. Digo porque quizás en español no tengamos esa acepción. Entonces, está haciendo su introducción de lo que es el desarrollo de los jugadores y de las jugadoras. Luego un segundo capítulo que van a denominar un proyecto que se llama Verse Rugby. Ese será el capítulo 2. Y el capítulo 3 es la pesquisa, que es brevemente una investigación para finalmente hacer propuestas desde su trabajo. Al respecto de la introducción, aquí ella está desarrollando el modelo de Malchi 2004, con las 6 etapas que hemos visto fundamentalmente en World Rugby, pero aquí va un comentario propio. En cada concepto que Camila está acercando, hace una cita de un autor o una cita de ese concepto. Hasta aquí, todo claro, Camila. Adelante. Perfeito, muito obrigada, Rua. Então, seguindo, nós também temos recentemente na literatura alguns outros modelos que foram integrados por Pichardo em 2018, que é o modelo do desenvolvimento da participação esportiva, né, que o Pichardo e colaboradores citam, que é um modelo mais antigo, e também um modelo de desenvolvimento físico de jovens, né? Então, esses 3 modelos, eles têm sido utilizados. No entanto, esse modelo tradicional, hoje, ele é um pouco mais aceito, né? Um pouco mais robusto no que se refere ao desenvolvimento completo do sujeito. Quando a gente fala no desenvolvimento do rugby, no desenvolvimento de atletas para o rugby, nós ainda não encontramos na literatura científica estudos
com este tema. Nós encontramos muitos trabalhos realizados com aptidão física, no rugby, como eu vou falar mais adiante, com desempenho tático, técnico. No entanto, ainda o desenvolvimento é muito difícil de ser estudado. Então, ainda é uma lacuna na literatura, né? No entanto, a gente consegue identificar algumas adaptações e algumas estratégias que alguns países utilizam para o desenvolvimento de atletas a longo prazo, que estão disponíveis nos sites das confederações, das entidades nacionais. E um outro objetivo, né, dessas estratégias de desenvolvimento de atletas a longo prazo é a adesão dos jovens na modalidade. Ou seja, nós temos muita dedicação para que o sujeito não desista de jogar durante o processo de desenvolvimento, certo? Nós trabalhamos muito para que haja retenção. Aqui no Brasil, nós temos um curso da Confederação Brasileira que se chama Captação e Retenção de Atletas. Então, nós estamos trabalhando muito para que, além de captar, nós também tenhamos a retenção desses atletas. E, no entanto, a gente sabe que existe algumas limitações nesses modelos de desenvolvimento de atletas a longo prazo no que se refere à adesão ou à retenção desses atletas, desses jovens, ainda são jovens, né, na modalidade. Por isso, nós acreditamos, e baseado em outros autores na literatura científica, que diferentes abordagens multidimensionais podem auxiliar nesses modelos, nessas estratégias de desenvolvimento de atletas a longo prazo. E isso é exatamente o que a minha tese está propondo. Então, quando nós estudamos a abordagem multidimensional na literatura científica, nós encontramos uma série de artigos com abordagem multidimensional para a seleção de atletas. Ou seja, eles utilizam abordagens multidimensionais para identificação de talentos ou seleção de atletas em uma determinada modalidade. E, por outro lado, se utiliza muito o termo abordagem multidimensional como um desenvolvimento a investigação do desenvolvimento dentro de um contexto. Ou seja, por exemplo, Machida e colaboradores utilizaram uma abordagem multidimensional para observar o desenvolvimento da psicologia do esporte. Então, eles identificaram várias variáveis, né, da psicologia para identificar o comportamento em um grupo e utilizaram esse termo abordagem multidimensional. No rugby feminino, mais especificamente, nós encontramos uma literatura bem ampla no que se refere à aptidão física e às demandas do jogo. Nós temos bastante estudos relacionados a esses temas. No entanto, ainda não temos muitos estudos, ainda é uma lacuna, investigações que observaram outras influências, né, relacionadas à nutrição, à psicologia, a fisioterapia, então uma série de outras variáveis que não só a aptidão física e as demandas do jogo, ainda são poucos estudos na literatura. Camila. Oi? Disculpa. ¿Puede pasar la anterior, por favor? Sí. ¿Ese? Así, hasta aquí. Bueno, Camila está haciendo... luego de hacer su marco teórico, se
pregunta cómo puede ser la adhesión y la captación de las niñas o de las meninas para el rugby. En eso propone el abordaje multidimensional, proponiendo distintos autores, como pueden ver, que podría ser desde la selección. Otra opción podría ser teniendo en cuenta el contexto, y aquí se abre la puerta para empezar a pensar cuáles son los factores o las dimensiones que van a servir para la jugadora a largo plazo. Y aquí, en este punto, también citando autores, piensa en la aptitud física, demanda del juego, o se pregunta si hay otras influencias, como es la diapositiva que continúa, si la selección de esas jugadoras para incorporar a sus programas de trabajo, a sus programas de desarrollo de las jugadoras a largo plazo, no tienen outras influências. Adelante, Camila. Perfeito, Lua. Então, adiante, diante do que foi falado, a gente está tentando estudar uma abordagem com variáveis que realmente são importantes para o processo de desenvolvimento de atletas a longo prazo. Então, nesse contexto, nós acreditamos que essas 4 grandes dimensões, a questão nutricional, psicossocial, de aptidão física e tático-técnico, são dimensões que possuem variáveis extremamente importantes para serem incluídas dentro de uma abordagem multidimensional. E aí, quando a gente fala diretamente ao Rugby Union, aqui no Brasil, tem se desenvolvido muito, principalmente após a reinserção do rugby nos Jogos Olímpicos. Então, houve um desenvolvimento muito grande, um fomento muito grande para que mais pessoas praticassem o rugby no país. E aí, consequentemente, algumas ações foram realizadas, né, de nível regional, estadual, nacional, para que se aumentasse a quantidade de pessoas jogando, e também aumentou, assim, a inserção do rugby dentro da escola. E quando a gente olha para a cidade de Pelotas, né, para o nosso contexto local, nós criamos um projeto em 2017 que se chama o Projeto Vencer Rugby, que faz parte do capítulo 2 da tese, onde nós desenvolvemos atletas selecionadas, são meninas selecionadas de escolas públicas da cidade, com alta performance física para o rugby. Então, nós selecionamos essas meninas, elas possuem uma alta vulnerabilidade social, são oriundas de bairros periféricos do município, e assim nós convidamos elas para participar desse processo de desenvolvimento, e assim apresentamos o rugby para elas, e aí seguimos para o processo de desenvolvimento, competições e assim por diante. E diante de todo essa parte introdutória, nós acreditamos, então, que esse processo esportivo, né, processo de desenvolvimento esportivo, ele precisa ser trabalhado 3 principais pontos, né, que é o ensino do jogo, o desenvolvimento das capacidades e das habilidades do sujeito e o refinamento ao final dessas capacidades e habilidades. A gente entende também que
em algum momento desse processo, dependendo da idade que o sujeito inicia na modalidade, né, nós temos o pico de velocidade de crescimento desse jovem ou dessa jovem. E esse pico de velocidade de crescimento acarreta uma série de mudanças hormonais e físicas que a gente precisa levar em consideração dentro do processo. Alguns sujeitos podem se desenvolver mais, outros podem se desenvolver um pouco mais atrasados, outros mais adiantados. Isso, nós precisamos ter essa compreensão. Além disso, a gente sabe que existem catalisadores ou influências externas, né? Tanto catalisadores intrapessoais, que é a genética, a questão psicológica, a saúde do sujeito, ou do jogador ou da jogadora, e catalisadores ambientais, ou seja, os eventos que a criança, que a jogadora, o jogador participa, e qual o resultado desses eventos, a cultura que o jogador ou a jogadora está inserida, e também os estímulos que o treinador dá para o jogador durante os treinos. Tudo certo até aí? Sí, todo bom. Voy a hacer una traducción Okay. brevemente. Camila, bueno, está de alguna forma buscando la fundamentación a cada trabajo que están llevando a cabo. Yo ahora, luego de esta pequeña, no traducción, sino interpretación, le voy a pedir que directamente pase a los propósitos de lo que han hecho para poder dialogar y hacerle preguntas y poder avanzar. Pero en la parte de la introducción, ella está contando cómo es el desarrollo de la jugadora a largo plazo y entienden en ese nuevo proyecto que denominan Berser Rugby, ¿sí? Brasil tuvo en el 2016, a través de los Juegos Olímpicos, mucha inversión de dinero y muchas jugadoras comenzaron a jugar. Entonces, en su investigación, propusieron a partir del 2017 en Pelotas, que es el lugar donde ellos viven, este proyecto para llevar a cabo justamente en niñas que son de escuelas públicas y deseaban acercarse a hacer todo este seguimiento que está mostrando. Así que, Camila, te voy a pedir si puedes avanzar a los propósitos para que podamos hacer preguntas sobre su proyecto de pesquisa y su valiosa experiencia final. ¿Puede ser? Sim, agora vai ficar um pouco mais rápido os slides, porque essa parte introdutória é um pouco mais... tem mais conteúdos, né? Tudo bom. Mas então, seguindo, o objetivo geral do projeto, então, é propor essa abordagem multidimensional na formação e no desenvolvimento de jovens atletas de rugby do sexo feminino. Então, nós temos 4 objetivos específicos, né, que se refere a cada capítulo da tese, que eu vou falar já durante os slides. Então, rapidamente, o capítulo 1, ele tem como título desenvolvimento de atletas no rugby, modelos, estratégias, iniciativas e ações, onde nós vamos investigar não só na literatura, mas também nas redes sociais, nos sites oficiais, os modelos, as estratégias, as ações e as iniciativas dos países que estão entre os 10 melhores do mundo no rugby feminino, para identificar quais são esses modelos e estratégias para o desenvolvimento atlético e esportivo
do sujeito, quais são as ações que as entidades realizam nesse país, como se dá o processo do rugby infantil, essas ações também, essas iniciativas, e como é a atenção ao rugby feminino, para que elas estejam entre as 10 melhores do mundo, porque nós acreditamos que existe uma atenção especial para esse público quando a gente fala dos países melhores ranqueados pela World Rugby. O capítulo 2, então, ele se refere ao nosso projeto, né, que é o desenvolvimento de atletas a longo prazo no rugby para jovens do sexo feminino, Vencer Rugby, e nós recentemente submetemos já o artigo desse capítulo para possível publicação no futuro. Rapidamente explicando o que é o projeto, né? Ele é uma iniciativa da nossa Universidade de Pelotas, com o nosso laboratório de estudos em esporte coletivo, onde nós desenvolvemos o programa Vencer Pelotas, que vai nas escolas, entra nas escolas, avalia os escolares, uma série de testes físicos e antropométricos, isso com a parceria da prefeitura, e a partir disso nós temos um banco de dados de todas as crianças e adolescentes avaliados. E o projeto Vencer Rugby identifica as meninas de 13 e 14 anos de idade com percentil 80 em 3 variáveis importantes da aptidão física para o rugby, que é velocidade linear, avaliada pelo teste de 20 metros, agilidade, ou velocidade com troca de direção, avaliada pelo teste do quadrado, e potência de membros inferiores, avaliada pelo salto horizontal. Então, nós buscamos as melhores meninas, né, as meninas que obtiveram os melhores resultados nesses testes e convidamos elas para participar do projeto. Então, a gente trabalhou isso no artigo, né? Mostramos a metodologia e os resultados dessa seleção. Nós já tivemos cerca de 50 meninas selecionadas, desde 2017, né? Realizamos atividades multidisciplinares, então atividades que incluem treinamento tático, técnico e físico, encontros com a psicóloga, encontros com as nutricionistas e também atendimento fisioterapêutico. Alguns resultados importantes nós tivemos. Hoje nós temos 11 meninas que recebem a Bolsa Atleta do governo federal, que é um incentivo por elas terem conquistado o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de 2020. 7 meninas estão sendo monitoradas pela Academia Virtual de Alto Rendimento da Confederação, onde dentro dessa academia elas são convocadas para a seletiva da seleção brasileira. E nós temos também uma menina contratada para um clube profissional do Brasil, né, que é o Melina Rugby Clube. Então, esses são os principais resultados até o momento. Tudo bem até aqui? Todo muy bien. Todo muy bien. No sé si quieres algunas preguntas de los presentes o quieres, si usted quiere finalizar y luego hacer las preguntas. ¿Qué deseas, Camila? Agora, se vocês quiserem perguntar, eu acho que é um momento interessante de perguntar, né? Principalmente relacionado ao projeto, né?
Se vocês tiverem alguma pergunta. ¿Alguno de los presentes desea hacer una pregunta? La hará en castellano y luego lo hacemos lento o se la podemos traducir. ¿O alguna duda hasta el momento? Juan, yo les consulto que en cuanto a la captación, por lo que entendí, poco pero algo entendí, van a las escuelas públicas, observan niñas y captan de acuerdo a factores de rendimiento, por lo que entendí. Una es esa, la pregunta si son los factores de rendimiento los que observan, y la otra es cuál era la respuesta a nivel social y familiar en cuanto a la captación. O sea, esto de yo voy y te pregunto si podemos convocar a esa niña, cuál era la reacción de la familia, si en todos los casos fue 100% positivo o no. Camila, você compreende aí? Sim, perfeito. Muito obrigada, Daiane, pelas perguntas. Então, respondendo a primeira, nós selecionamos pela aptidão física, porque o objetivo do projeto é dar oportunidade para meninas que possuem um potencial físico para a modalidade. Então, essa é a grande ideia do projeto, que não é exatamente excluir as outras meninas, e sim dar oportunidade a quem tem potencial e nunca saberia se elas não tivessem sido convidadas para participar do projeto. ¿Compreendeu? Sí. ¿Se entiende, Dayana? Perdón, Juan. La pregunta surgía porque acá normalmente cuando hablamos de captación siempre vamos más al rugby social por ahí. Es cuanto interesante. A sumar cantidad de jugadoras. Es muy interesante lo que decís porque justamente el proyecto que se plantea desde la Universidad de Pelotas es potenciar futuras atletas que puedan llegar a tener desempeño. Por eso dijo que uno de sus objetivos hoy es llegar a ser seleccionadas, y hay una de las jugadoras que llegó a las Yaras, que es el seleccionado nacional. O sea, distinto a la óptica sudamericana, o si querés argentina, claro, donde la captación es a todo el público de niñas o de jóvenes en general. Esto, por eso hizo la introducción con respecto a parámetros físicos y no tener en cuenta cuestiones nutricionales o psicológicas, sino parámetros físicos. Dentro de esas posibles aptitudes, que ahora estás viendo en pantalla, dice selección de escolares, sobre las que se acercan de escuelas públicas, eligen cuáles son los que están dentro de esos parámetros. Perfeito. Nós entendemos que os projetos sociais são extremamente importantes para que se desenvolva o rugby no local, né? Mas um resultado muito importante que nós tivemos é que nós já tínhamos feito dentro do clube algumas oficinas para convidar as crianças a participar do clube, os jovens a participar do clube, e nós tínhamos pouquíssima captação. Nós atendíamos centenas de crianças e adolescentes, e pouquíssimas pessoas tinham interesse em sair da escola para poder praticar o rugby, que é uma modalidade bem pouco conhecida ainda, né? Comparada a outras modalidades. E quando nós selecionamos a primeira vez, nós tínhamos 29 meninas selecionadas, e 11 meninas aceitaram participar do projeto. Para nós foi um grande avanço, sim, porque nós começamos do zero, nós não tínhamos nenhum resultado para mostrar, elas seriam as primeiras meninas a participar desse projeto. E elas, depois que entraram,
mudou a vida delas, né? Já respondendo a tua segunda pergunta, até hoje elas estão no projeto e é muito interessante assim o quanto elas se tornaram pessoas representativas na comunidade que elas estão. Então, outras meninas agora querem participar do projeto, procuram o projeto para participar, porque sabem que aquela menina que mora perto dela está recebendo Bolsa Atleta, né? Está participando de competições nacionais, ou está a um passo da seleção brasileira, ou daqui a algum tempo até nos Jogos Olímpicos, né? Então, isso é um impacto social bem importante que o nosso projeto teve. Tanto que quando nós realizamos a segunda seleção, em 2019, nós tínhamos 19 meninas selecionadas. E dessas 19, nós já tínhamos resultados importantes no projeto e 15 aceitaram participar. Então, nós tivemos uma retenção muito maior em relação à primeira vez. Camila. Sí. Voy a hacer una pequeña pausa porque, bueno, el portugués en general tiene poco punto, ¿sí? Toman aire y continúan dialogando, pero Dayana, es interesante lo que plantea Camila, porque dos situaciones. La primera, las jóvenes que son elegidas a través de los parámetros físicos, las utilizan para difundir, o sea, como los role-playing, o sea, los ponen como modelos a seguir. Utilizan esa cuestión recíproca para poder mostrar esa situación. Luego cuenta que eligieron 29 y solamente 11 son las niñas que continuaron. O sea, no todos los que son elegidos continúan luego con el proyecto. Y lo que estaba contando al final es que hay una desconfianza al inicio de este programa, pero una vez que comienzan, quienes no participaron ahora desean sumarse para poder participar. ¿Puedo hacer una pregunta, Camila, Juan? Adelante. Sí, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo andás? Consulta, muy interesante lo que vas desarrollando y decís que se avalan a través de evaluaciones físicas, a través de sus variables físicas. ¿Cuál es el baremo o la tabla que vos tomás como para esas, decir, bueno, esta variable física es la que yo quiero? ¿Ustedes tienen a nivel nacional, te comparás tu valor nacional de las variables físicas, de las condicionales, de las coordinativas de tu país, y con respecto a qué? ¿Tenés algún apoyo en la World Rugby que te diga, tenemos estas variables para hacer pensando a largo plazo el desarrollo de esa deportista? ¿Cuál es tu horizonte de esa variable física a futuro? Porque yo puedo evaluar, pero si no tengo una tabla de que me esté diciendo esta es la correcta para seleccionar y esta no, se complica. Entonces la pregunta es esa. ¿Vos cuáles son tus tablas de referencias? ¿Te ha dado la World Rugby? ¿Tenés en tu propio país? Camila, Perfecto. Antes de responder, es importante en el capítulo 3, yo tengo a favor que ya presencié esta presentación de Camila en marzo con los doctores en portugués en Portugal. En el capítulo 3 desarrolla en su pesquisa y ahí toma esas variables o ese baremo, como se utiliza en español, pero si quieres continuar al próximo capítulo o retomar este concepto, así luego finalizamos la grabación y puedes hacer la respuesta. Perfeito. Não, só respondendo o Sérgio rapidamente sobre as variáveis, nós escolhemos essas 3 variáveis que velocidade, agilidade e potência de membros inferiores, porque inicialmente nós jogamos sevens aqui.
Então, nós acreditamos, com estudos da literatura, que essas seriam as variáveis mais interessantes para que a gente possa avaliar. E a gente escolheu adotar um percentil, um cálculo de percentil, para poder selecionar essas jovens. Então, nós escolhemos o percentil 80, para que a gente pudesse selecionar as melhores, né? Nós não tomamos como referência valores de âmbito nacional, porque os valores mudam dependendo da região, porque o Brasil é muito grande. Então, nós temos diferenças bem importantes em diferentes regiões do Brasil. Então, seguindo como o Juan falou, nós desenvolvemos o capítulo 2 com a investigação multidimensional para avaliação e o monitoramento das atletas de rugby. Então, aqui eu já parto mais para a parte de avaliação, né, e quais são as variáveis que nós vamos adotar nessa abordagem multidimensional. Então, a gente tem... essa é uma parte bem rápida que eu vou falar, porque é mais parte metodológica do projeto. Nós temos jovens de 16 a 18 anos de idade no trabalho. Nós vamos avaliar essas jovens que estão inseridas no projeto Vencer Rugby, e também nós vamos avaliar o grupo da Seleção Nacional de Rugby, a Seleção Brasileira de Rugby Juvenil. E aí nós vamos para as variáveis, né, que nós vamos adotar como a nossa abordagem multidimensional. Inicialmente, nós vamos avaliar as capacidades, as competências tático-técnicas através de jogos reduzidos, onde nós vamos construir um instrumento de avaliação para que a gente possa realizar uma avaliação fidedigna, uma avaliação confiável, que possui ações técnicas e tomadas de decisão. Então, um pequeno jogo de 4 contra 4 jogadores, de 2 tempos, períodos de 3 minutos, com um tamanho de campo reduzido, conforme as recomendações da literatura. Então, nós vamos avaliar o desempenho por ação de algumas variáveis do jogo, o desempenho por componente e o desempenho geral, através de uma equação. Posteriormente à avaliação, nós vamos classificá-los, o desempenho das atletas, em inadequado, parcialmente inadequado ou adequado. Também vamos realizar uma espécie de scout sobre o número de duelos, de passes, de tacles errados ou certos, e de passes errados ou certos também. Juan, ¿compreendeu? ¿Está comprendido? Sí. Bueno, aquí lo va a hacer un poco más largo, así que vamos a pedir un poco de paciencia, pero toma 4 focos para poder determinar quiénes continúan dentro de este proceso. Uno de los focos que empieza a desarrollar es el contenido que tiene que ver con la competencia técnico-táctica. O sea, no solamente hablaba hoy de la presencia, de no tener lesiones, todas estas situaciones son para mantenerse dentro del programa Vencer. O sea, quienes no cumplen estos requisitos no pueden continuar. En este aspecto, ella toma a través de un autor que es Kenneth, del 2012, el concepto de competencias técnico-tácticas y hace un trabajo muy exhaustivo y es una metodología de investigación doctoral, o sea, no es un trabajo técnico, donde las jugadoras juegan 4 versus 4
en periodos de 3 minutos con 50 segundos, y luego tienen que ver con el desempeño por acciones, el desempeño por los componentes y un desempeño general, también tomando aquí otro autor. A partir de ahí indican quién es inadecuado, quién está parcialmente adecuado y quién está adecuado, teniendo en cuenta números de duelos o de 1 versus 1, de pases bien hechos, de pases errados o mal hechos, tackles bien hechos y tackles mal hechos. Recuerden, aquí, disculpa Camila, es una apreciación personal, que el foco que está haciendo ella es sobre un trabajo de campo, metodología de investigación doctoral, intentando buscar una metodología que, si nosotros deseamos reproducirla en Argentina o en otro lugar, se deben mantener las mismas condiciones, y eso es lo que le da validez empírica o validez de investigación. Por eso, en ese sentido, ella es muy puntillosa. Solamente a nivel informativo, tengan en cuenta los autores que está ella citando, ¿sí? Porque luego seguramente los podamos compartir o intercambiar. Camila, adelante. Certo. Facundo quería falar algo sobre. Perdón, yo entendí que el desempeño general sale de la ecuación de los otros dos desempeños, ¿no es cierto? Sí. O sea, ese es el numerito, digamos, el desempeño general es el numerito que usás para la clasificación. Sim, o desempenho geral ele é dado em percentual. Claro, pero sale, o sea, es un resultado de los otros dos componentes. Sí. Listo. Sí, disculpa, Gracias. Camila. Aquí quizás para comprender, Facu, hay que entender la lectura previa, la investigación que hace Follett, que en realidad es el autor, que es quien encuadra la situación. Follett hace un trabajo de pase, recepción, duelo, tackle y tipo de recuperación. No podría yo decírtelo, pero si lees el trabajo en general suele decir, se entiende por recuperación, por ejemplo, pescar, ejemplo. Luego, jugando, hacen la observación de la toma de decisiones, luego de ahí sacan eficacia y eficiencia, y eso es una ecuación, es decir, obviamente toman los dos datos para a partir de ahí clasificar en porcentaje, por ello ella habló de porcentuales. ¿Ok? Perfeito. Adiante, então, nós vamos avaliar também a aptidão física, e essas avaliações, elas estão dentro da bateria de testes da Confederação Brasileira de Rugby. Então, são testes que são dados como testes referências para o rugby, conforme a Confederação Brasileira de Rugby. Então, nós vamos avaliar a força máxima através do teste de supino e agachamento, a velocidade linear com 10 e 30 metros, a velocidade com troca de direção, a aptidão aeróbia e a potência de membros inferiores. Então, essas são as variáveis relacionadas à aptidão física que serão incluídas no nosso trabalho. Quanto aos parâmetros nutricionais, nós vamos também realizar avaliações antropométricas de estatura, massa corporal, o cálculo de índice de massa corporal e as circunferências de cintura e quadril, e também as 7 dobras cutâneas para estimar o percentual de gordura. Também vamos investigar os hábitos alimentares através de recordatório e também o conhecimento sobre aspectos nutricionais. E em relação à dimensão psicossocial, nós selecionamos 2 questionários para identificar a ansiedade pré-competitiva das atletas
e um outro mais relacionados ao social, né, que se refere às experiências positivas e negativas das atletas após a inserção na modalidade. Então, o quanto que o rugby, as companheiras de equipe, a comissão técnica influenciaram positiva e negativamente para aquela atleta. E assim nós vamos realizar uma série de análises estatísticas que são um pouco mais detalhadas para falar aqui, mas vamos inserir em grupos que vão se correlacionar e nós vamos identificar se existem essas E, finalmente, o capítulo 4, que, então, a partir dos resultados do capítulo 1 e do capítulo 3, nós vamos, então, propor, né, uma abordagem multidimensional para a formação e desenvolvimento de atletas no rugby feminino. Então, vamos realizar uma apresentação geral sobre o que foi falado durante os capítulos relacionados ao desenvolvimento de atletas no rugby. Também sobre a comparação das hipóteses que nós trouxemos com a literatura que já existe e também as fortalezas e as limitações do projeto Vencer Rugby, que é, né, o nosso campo de trabalho do doutorado. E aí, sim, finalizando o capítulo, a conclusão geral dessa proposta, trazendo o olhar multidimensional do treinador, o quanto que nós, enquanto comissão técnica, treinadores e professores, nós precisamos ter esse olhar multidimensional para que a gente possa desenvolver o atleta da melhor forma possível, um desenvolvimento mais adequado para que ele possa chegar ao grande objetivo. Então, agradeço e estou aberta, né, para responder mais perguntas.